se inscreva no canal, curta e compartilhe. Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. É a nossa lição de número 11, de 14 de setembro de 2025. E o nosso texto base diz o seguinte: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo de número 47. Antes de nós irmos para a nossa introdução, vale ressaltar que a ordem que a Assembleia de Deus utilizava para em relação ao batismo com as águas e o Espírito Santo não precisa a priori ser seguido, porque na realidade as pessoas não precisam primeiro ser batizadas nas águas para depois ser batizadas com o Espírito Santo. A necessidade da obra vai fazer as coisas acontecerem. Muitas pessoas dos dias atuais, como a Assembleia de Deus é continuista, recebem primeiro o batismo com o Espírito Santo, depois nas águas. Há pessoas que primeiro recebem o batismo nas águas, depois com o Espírito Santo. Então essa ordem não vai desqualificar ninguém em relação à utilidade dentro da casa de Deus na obra do Senhor. A nossa introdução diz o seguinte: o episódio do chamado inclusão do gentio à igreja do Senhor se deu no derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Eu acho que o parâmetro falha quanto ao uso do Pentecoste para a abertura da possibilidade do gentio no ramo de salvação. Eu tenho uma referência bíblica aqui, já vou citar já, porque a questão é a questão do gentio, a possibilidade de ser no Pentecoste, a abertura do gentio no ramo de salvação, parece que isso só se deu nesta situação. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo de número 12, versículos 19 e 38, a gente também encontra o gentio sendo incluído e participando da Páscoa do Senhor ali. Claro que você vai encontrar em diversas outras passagens no Antigo Testamento a necessidade daquela pessoa circuncidar para poder participar daquela cerimônia. Então, na realidade, havia já uma inclusão, uma abertura para o gentio, mas essa abertura tinha que ser oficializada. Por isso, a gente vai encontrar os prosélitos, o proselitismo, que era a pessoa que era gentil, mas que aderia à religião judaica. O proselitismo a gente encontra isso em Atos dos Apóstolos, em outras passagens também, bem a vagar a gente vai encontrar. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai encontrar escrito ali o termo prosélito. Ok? Então, Êxodo, capítulo 19, 12, 19 e 30. Então, a gente vai encontrar essa inclusão do gentio para participar da ceia ou da Páscoa do Senhor. A morte de Jesus foi para salvar o que se havia perdido. Lucas 19, capítulo 9, versículo 10, ali está falando na casa de Zaqueu. Eu acho que o tema da lição é pejorativo. Por que eu acho que é pejorativo? Porque uma igreja hebreia na casa do estrangeiro, parece que há duas igrejas na realidade. Não existe duas igrejas porque não existe dois corpos de Cristo, a gente não está dividindo o corpo de Cristo. Então não é uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. É a igreja do Senhor reunida, tá? Porque quando, naquele momento que a igreja, que aqueles povos, aqueles os irmãos judeus foram lá para a casa de Cornélio, a igreja estava indo para lá. E quando eles se converteram, porque já estavam com o coração compungindo nessa direção, eles também passaram a ser igreja. Então, eu acho pejorativo no sentido de ser negativo, né? Um termo adequado ou bem qualificado para isso. Como se houvesse duas igrejas. A igreja é a reunião de todos os santos. Hebreus capítulo de número 12, versículo 23. A igreja é uma só, mas temos a diversidade de operação através do mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 6. Há diversidade de dons, diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6, a partir do 4 em diante, a gente vai ter essa performance em relação a isto. Vamos para o nosso primeiro ponto, que diz o seguinte: uma igreja que nasceu pelo Espírito Santo. É bom ressaltarmos que nós temos trabalhado sobre isso já em algumas das nossas lições, que a necessidade da manifestação do Espírito Santo no forjar da igreja, não só no aprimorar, mas no forjar da igreja. A igreja precisa ter a sua estrutura, a sua continuidade, seu alicerce, numa base sustentável pelo Espírito Santo. A gente tem visto igrejas sendo levantadas, criadas, mas num forjar que não vem de Deus, ou que não tem o Espírito Santo como alicerce. Por isso, cresce, se estrutura e daqui a pouco cai, porque não tem raiz em si mesmo. A raiz em si mesmo. Estou citando aqui a presença do Espírito Santo. Abre-se aspas, o que é nascido do Espírito é Espírito, já é João capítulo 3, versículo de número 8. Eu pontuo aqui, comunhão, porque eu estou citando aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13, que diz o seguinte: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus é a comunhão, coinonia, a comunhão do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Nós temos que ter a comunhão do Espírito Santo, que aparece no texto do Espírito Santo, que é a comunhão do Espírito Santo, aquela que é relacional entre eu e os meus irmãos da igreja, eu e a igreja, a fraternidade que tem que haver, mas também a comunhão com o Espírito Santo, que é a comunhão, a minha relação particular e íntima para com Deus. Eu não vejo uma igreja hebreia
Tá? O que quando eu coloquei aqui, não vejo uma igreja hebreia, é que eu não vejo um rótulo de igreja. Vai, igreja hebreia, igreja gentílica, igreja Y. Não, eu vejo a igreja do Senhor. Então, é por isso que citei que acho pejorativo a forma que o comentarista coloca uma igreja hebreia na casa do estrangeiro. Tá? Porque senão vai haver sempre essa distinção. Lembrando que Atos capítulo 6 já vai começar com a abordagem que havia distinção ou separação entre as viúvas judia e entre as viúvas gregas. E os apóstolos levantou o homem cheio do Espírito Santo para sanar essa dificuldade, essa divisão que estava havendo dentro da igreja. Então não existe isso. Então eu coloquei Gálatas, capítulo de número 3, versículo 27 a 29. Ok? É bom você ler depois. Mas quem teve o seu nascedouro em Jesus Cristo, ou em Jesus, Lucas capítulo 24, versículo de número 49, que fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então quem tem esse nascedor em Jesus Cristo vai ter a sua formalidade única, que é ser o corpo de Cristo. É bom lembrar também aqui que a gente tem, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que fala que da igreja ser um só corpo, um só organismo. Vamos lá. Segundo ponto diz o seguinte: o gentil formam um só corpo, ok? Gentil e judeu formam um só corpo. Por isso você tem que ler Gálatas, que eu citei, capítulo 3, versículo 27 a 28, tá? Que para a igreja de Deus não há grego, não há gentil, não há macho e nem fêmea. Abre-se aspas e diz o seguinte: derribando a parede de separação que estava no meio para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Fecha-se aspas, Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Então, a aparente separação com a morte de Jesus não é com o avanço da igreja, mas com a morte de Jesus. Essa aparente separação foi derrubada por terra, criando em si mesmo, dos dois, um novo homem. Um novo homem. A tranquilidade entre os dois povos, um novo homem. Então não existe uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, mas existe uma só igreja. Se você conota a igreja, é a igreja do Senhor ali. A inimizade consistia em ordenança, mas agora em Cristo Jesus, pois o que antes estavas longe, já pelo sangue de Jesus chegaste perto. Então, em Cristo, aquele que estava distante, o judeu que tinha aquela cerimônia, aquele todo aparato que dividia ele entre os gentios, e que a gente vai encontrar isso dentro do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, vai chegar na lição 13, vai falar sobre isso também, tudo isso foi arrancado. Então, a inimizade consistia nisso, inimizade no sentido que não havia consenso da parte deles nessa questão. Mas com a morte de Jesus, presta atenção, com a morte de Jesus, essa parede foi jogada por terra. Os que estavam longe, que eram gentios, foi trazido para perto pelo sangue do Senhor Jesus. A igreja é a formada por muitos membros, incluindo o gentil. Formada por muitos membros, incluindo o gentil. A gente já citou aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12. Paulo não hesitou em falar de um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo de número 5. Por que um só batismo? Porque é um só povo. Por que um só corpo? Porque gentil e judeu formam uma só igreja. O corpo de Cristo é um só, não pode ser dividido, não pode ser desfacelado. Então, não pode haver uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, no sentido de haver uma igreja, uma distinção. Até mesmo quando a gente deve ter um pouco de cuidado, quando Pedro e Paulo principalmente, ele cita no capítulo 2 de Gálatas, que ele fala que foi-lhe dada a destra para que ele fosse o pregador entre os gentios, como Pedro para a circuncisão. Ele é a incircuncisão e o Pedro a circuncisão. Aí dá-se a ideia na cabeça de alguns como se houvesse dois evangelhos e duas igrejas. Não. A forma diferente de abordar seus povos ou pessoas, mas o evangelho continua sendo o mesmo. Por que o evangelho continua sendo o mesmo? Porque o mesmo Senhor é o que está sendo pregado entre essas duas linhas de pensamento que a priori vai culminar na mesma coisa, na mesma ideia, no mesmo objetivo. Ok? Então a gente tem um só batismo, e esse um só batismo forma um só corpo, um só espírito. Gálatas capítulo 4, versículo 4, todos foram batizados em um espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 13. Então, é esse Espírito Santo que vai forjar e ajudar e alimentar a igreja a ter essa certeza que existe um só corpo em Cristo Jesus, e esse corpo é formado pela presença única do Espírito de Deus. A conclusão diz o seguinte: a igreja da Judéia foi visitar a igreja gentílica de Cesareia, Atos capítulo 10, versículo de número 1. Aí você vai pensar assim: poxa, o pastor Manuel, o senhor acabou de falar agora que não existe duas igrejas. E agora ali aqui que a igreja da Judéia foi visitar a igreja da gentílica da Cesareia. Eu não estou falando, quando eu cito igreja aqui,
eu não cito no sentido de separação, mas cito no sentido que aquele povo que estava ali, Cornélio que estava ali, para ser pregado a palavra para ele, para que ele pudesse entender e ser batizado não só com o Espírito Santo, mas também nas águas, ele já estava fazendo parte de uma igreja. Então a junção da igreja da Judéia com a igreja de Cesareia, dessas duas igrejas, forma uma só igreja, um só corpo. Então, por mais que a gente divida, no final a gente precisa unir para qualificar o corpo de Cristo. O que eu vejo aqui foi o que aconteceu em Atos capítulo de número 19, versículo 1 a 7, que é aqueles varões ali que não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Uma igreja que existia, mas não conhecia o Espírito Santo. Era aquela igreja ali que já tinha uma forma, já tinha uma estrutura, o pessoal pregava o evangelho, mas não conhecia. E é isso que eu quero dizer aqui, que é essa igualdade. Vamos seguindo. O comentarista parece apontar duas igrejas. Ele parece apontar duas igrejas. Parece que ele quer forjar na nossa ideia que existe, comentarista da lição da revista, duas igrejas. Isso dividindo o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 13, mas o corpo de Cristo não pode ser dividido. E quando eu falo aqui que o comentarista parece apontar duas igrejas, eu coloco como referência Gálatas capítulo 2, versículo 7 e 8, e 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 19, é bom você ler. Então a igreja de Cristo ela não pode ser dividida, porque Cristo não pode ser dividido. Então o corpo de Cristo é um só, com diversos membros, e por mais que um membro possa ser inferior ao outro, esse membro faz parte do corpo de Cristo. Foi o sangue de Jesus Cristo que resgatou, lavou e redimiu esta pessoa. Então eu entendo e termino a minha fala aqui, que na igreja do Senhor nunca vai haver a separação, a parede de separação, porque a parede foi derribada. O que há agora a unidade e a comunhão entre irmãos. Então, quando nós lemos Gálatas capítulo 3, versículo 27 a 29, a gente tem que entender que na igreja do Senhor a qualificação não existe nem macho nem fêmea, todos são um em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos permitindo e nos concedendo uma excelente escola dominical e um excelente domingo na paz do Senhor. Amém e amém.